Vou ler só alguns versículos. Esse texto é forte, como diz aí um pregador. Se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Se fosse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece na terra. Eles vão de um crime a outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinam a língua para mentir e, sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? 8. A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estape, pois eles abandonaram e ninguém mais as percorre. Não se ouve um mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Amém? Até aí. Farei de Jerusalém uma montoeira de ruínas, uma habitação de chacais. E aí ele vai citar os salmos. Falei que esse é um texto duro do profeta Jeremias. Uma voz que clamava não só no deserto, mas uma voz que clamava e não obtinha resultados. Eu diria que o profeta Jeremias foi um dos profetas talvez não tão bem sucedido assim. Porque o que é ser bem sucedido em nossa perspectiva e o que é ser bem sucedido na perspectiva divina? Bom, Jeremias foi chamado num tempo entre 627 a 586 a.C., para pregar uma mensagem no reino de Judá, uma mensagem dura, forte, para um povo que estava vivendo longe de Deus, em adultério, um povo que não queria redimir-se com Deus, um povo que vivia constantemente em corrupção moral, espiritual, povo de Judá.
É diante desse cenário que surge então as lágrimas para o avivamento. É diante desse cenário que Jeremias então, ele chora diante de Deus. Porque Jeremias vem pregando a palavra, vem falando com um povo e falando e chorando. Por isso que ele ficou conhecido como o profeta chorão. As lamentações de Jeremias. Deus fez algumas coisas com Jeremias, irmãos, que é dura de entender. Deus pegou Jeremias, pegou um cinto do profeta, pegou Jeremias e falou assim: Jeremias, enterra esse cinto. Ele enterrou o cinto. Depois que o cinto estava podre, fedendo, ele disse assim: Jeremias, agora bota o cinto. Mas Senhor, está fedendo. É assim que eu sinto o cheiro do povo. Cheira a podridão. E Jeremias teve que sair, irmãos, com um cinto fedendo diante da nação. E a mensagem, ele não falava nada, só o mau cheiro dizia: é assim que o Senhor sente diante de vocês. Dura essa mensagem, mas era isso que Jeremias estava profetizando. Em outro momento, Deus faz outra coisa aparentemente estranha. Jeremias, tira as roupas. Ai, irmãos, a nudez hoje é tão natural. Mas é verdade que ele não estava literalmente nu, mas sem algumas vestes. Mas com o que ele estava vestido era nudez para a época. Mas Senhor, por que isso? Deus, o Senhor me chamou para pregar uma mensagem poderosa. Essa é a mensagem que está dentro de você, Jeremias. E o profeta sai nu. Senhor, e as vergonhas de fora? É assim que eu me sinto diante do meu povo. Vergonhoso, adúlteros, mentirosos, caluniadeiros, forniqueiros. Ah, irmãos, uma mensagem poderosa, mas dura de ouvir nesse tempo. E Jeremias chora. Ah, Senhor, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, para que eu pudesse chorar pelo meu povo, pelo teu povo. Irmãos, precisamos viver um tempo de lágrimas. Precisamos viver um tempo diferente. O texto é tão duro que eu li esse texto e reli várias vezes. Falei: Senhor, eu não vou pregar, e essa mensagem está pronta há muito tempo. Os líderes de célula sabem disso. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É falsidade, não há verdade, só prevalece na terra crime, crime e crime. A língua deles só maquinam mal, são traiçoeiros, falam que são amigos, mas não são amigos, falam que são seus parentes, mas não são, dão tapinha nas costas, mas por trás fere você, fala mal de você, calunia você. Oh, irmãos, o que é que mudou? Para cá, sejam sinceros, é tempo de chorar, é tempo de pedir: Deus, faz da minha cabeça a fonte, Deus, faz do meu corpo um manancial de lágrimas. Deus, eles só vivem falando mal um do outro. Falam que são amigos, mas não são. Falam que são companheiros, mas não são. Amigos do engano, versículo 8. Ninguém fala a verdade. Eles treinam
Eles treinam a língua. De opressão em opressão, de engano em engano. Eles se recusam a reconhecer-te, Senhor. Eles se recusam. Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem para a minha vida e para a sua vida. Lágrimas para o avivamento. Sem derramamento de lágrimas, não tem despertamento espiritual, não tem novo de Deus. Sem olhar para dentro de si antes de olhar para os outros. Jesus disse na cruz: chorai e lamentai-vos por vós mesmos. Não chorem por mim, chorai por vós mesmos. É tempo de olharmos para dentro de nós e percebermos que vivemos um tempo de frieza espiritual. Ah, pastor, mas Deus tem feito tantas coisas, é verdade. Mas tem mais de Deus, irmãos. Como Deus ministrou meu coração. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Ele quer derramar mais. Ele quer fazer mais. Ele quer curar. Ele quer restaurar. Ele quer libertar. Ele quer fazer mais. Pastor, mas por que ele não faz? Ah, irmãos, há um impedidor. Entre os céus e a terra, nós mesmos. Porque Ele quer fazer. Mas essa profecia de Jeremias se cumpre nos tempos atuais. E Deus está nos dizendo nessa noite, o que é preciso então para vivermos as lágrimas do avivamento? Primeiro, irmãos, é preciso lamento e arrependimento profundo. Sem arrependimento, irmãos, amigos, igreja, sem arrependimento, nada vai mudar. Nada vai mudar. Arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem do profeta João, essa era a única mensagem de João. Um dos sermões mais curtos. Arrependei-vos, arrependei-vos. Sem arrependimento profundo, irmãos, viveremos de templo em templo, de casa em casa, uma rotina espiritual e aparentemente nada na minha vida espiritual verdadeira vai acontecer. Jeremias expressa uma tristeza profunda pelo pecado da nação de Israel. Pecado espiritual, moral e ético. A nação estava em pecado. Suas lágrimas representam não apenas a dor, mas também um choro por arrependimento. O verdadeiro avivamento, segundo a palavra de Deus, acontece quando nós nos arrependemos. Quando nós confessamos os nossos pecados. Ah, pastor, mas eu já sou batizado. Mas pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não somos nada. Eu tenho tantos anos de convertido. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não é sobre isso. Não é sobre tempo, é sobre arrependimento. O que você fez ontem, o que você fez anteontem, o que você fez hoje, o que você fará, é dia de arrependimento. Lamentar
e se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Vou repetir. Arrependei-vos e convertei-vos. Sabe o que me chama a atenção? Atos capítulo 3. Já estava falando para a igreja arrependida e batizada. Pedro já estava pregando para a igreja convertida. Capítulo 4, vivendo tudo em comum, partindo o pão. Mas está dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, confessai os vossos pecados, para que só assim venham o refrigério do Senhor e a presença do Senhor. Sem arrependimento, só sentiremos, não viveremos. Sem arrependimento, viveremos um momento, mas não a constância. Sede firmes e constante, sempre abundante na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Algumas pessoas hoje são fervorosas e amanhã já não são mais. Hoje elas cantam, elas pregam, elas fazem isso e amanhã o mesmo que dá pulo hoje, dá glórias hoje, dá aleluias hoje, amanhã está no boteco na esquina. Sabe por quê? Não tem arrependimento verdadeiro. Não se converteu em Cristo Jesus e não há presença de Deus. Dura essa mensagem, mas esse profeta que vos fala precisa falar esta palavra. Arrependei-vos e convertei-vos. É tempo de arrependimento. Lucas capítulo 3, 13, verso 3 diz assim: não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se não houver arrependimento, todos de igual modo perecereis. Atos capítulo 17, verso 30, diz assim: ora, Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo o lugar se arrependam. Deus não leva em o tempo da ignorância espiritual. A ignorância espiritual é quando, pastor? É quando você não ouve essa palavra. Se que você está ouvindo, você não é mais ignorante espiritual. Se você não se arrepender, é porque você não quer se arrepender. Eu deixo de ser ignorante quando eu ouço a palavra. E a palavra está sendo exposta. E se ela está sendo exposta e eu não me arrependo, é porque eu não quero me arrepender. Conscientemente não quero me arrepender. E aí, o texto nos diz, de modo todos vão perecer. Olhando para dentro de você, precisa se arrepender de alguma coisa? Como marido, como esposa, como filho, como servo, como cidadão, como crente, como descrente, como ateu, como judeu, não importa. O que você precisa se arrepender? Primeiro, olhar para dentro de si: eu sou pecador. Eu sou pecador. Irmãos, como nós temos julgamentos errados das coisas, das pessoas. Como nós somos ávidos por julgar o outro, não na mesma medida para nós.
Não somos. Não somos. Jeremias diz assim: a língua deles é como um arco, pronto para atirar. Uma vez, uma pessoa abençoada, e disse assim: pastor, o filho de Beltrano, né, está fazendo isso, isso, isso e isso. Pastor, vai fazer o quê? Aí deu aquela respirada. Eu vou excluir. Até parece que eu vou excluir alguém, né? Mas tudo bem. Eu vou excluir. É justo. Falei, tá certo. Agora amanhã, quando acontecer com seu filho, eu vou fazer o mesmo. Tá tudo certo para você? A medida para o outro não é a mesma para a nossa. A justiça para o outro não é a mesma para a nossa. A dor do outro deveria ser a nossa dor. Mas não é. Até que arrependei-vos. O Senhor, 2 Pedro 3:9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tarde, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. É tempo de arrependimento, irmãos. Hoje é a sua noite de se arrepender, de se lamentar diante do nosso Pai. Chega de ser o marido meia boca, o pai meia boca, o crente meia boca. Porque o tempo está gritando. O rei está vindo. A canção falou que o cordeiro, está errada a letra. Ele não vai vir como cordeiro. Ele vai vir como leão, com justiça. Como cordeiro ele já veio. A cruz está vazia. Quando ele voltar, ele vai voltar como um leão, com justiça. E por isso ele está dizendo: arrependei-vos. Hoje é noite de arrependimento. Lágrimas de arrependimento. Chega de ser mais ou menos. Chega de hoje com muita intensidade, amanhã com pouca verdade. Chega de hoje é todo poderoso, amanhã é mais vazio do que o próprio vazio da existência. Chega de oscilar, ora lá em cima, ora lá embaixo. O equilíbrio é a palavra de Deus. Traz o equilíbrio espiritual. O que eu preciso fazer, pastor? Arrependimento, irmãos. Eu já ouvi, então, já faça alguma coisa. Porque eu e você já não somos mais ignorantes espirituais. Porque já ouvimos hoje e tantas outras. Mas hoje é mais uma vez que Deus está nos oportunizando. Pode ser a última. Segundo, avivamento com lágrimas acontece quando há oração e intercessão profética. Por isso, irmãos, que no dia 13 de julho, viveremos 12 horas de adoração e oração. 12 horas de adoração e oração. Se você nunca orou tanto, eu te convido para orar. Se você já orou e tem orado, continue.
faremos 12 horas de oração profética, de oração, de intercessão ao Senhor Deus. Segundo, sem oração e intercessão profética, nada acontece. E o que é, pastor, então, intercessão profética? São declarações daquilo que não existe para a existência. Irmãos, o que é uma oração profética? Eu declaro diante da igreja que até junho nós teríamos ar-condicionado, e aqui está. Declaração profética é dizer que esta igreja vai ser uma igreja relevante no reino de Deus. Declaração profética é dizer que o tempo presente, esse espaço, não vai caber tantas pessoas que Deus vai nos enviar. Isso é declaração profética, porque o que eu estou vendo, talvez você ainda não está vendo, mas quando você entrar na mesma nuvem, na mesma intensidade, no mesmo avivar de Deus, você vai ver. Isso é declaração profética. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida um tempo novo. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a sua vida, um avivamento espiritual como nunca você viveu. Eu declaro um tempo em que nós iremos nos aprofundar na palavra. Eu declaro sobre essa igreja, sobre essa noite, as 80 almas que nós temos pedido a Jesus. Eu declaro, isso é declaração profética. Quem crê, dá um brado de glória aí, aleluia, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Me ajuda a pregar, irmãos. A minha voz está falhando já. Se você crê, dá uma salva de palmas a Jesus, vai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Declare, 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 declare que esse lugar não vai ter lugar. Declare que meia ímpia é do Senhor. Declare que meia ímpia é de Deus. Declare que Nova Guarapari é de Deus. Declare que Guarapari é de Deus. Declare que o Espírito Santo é de Deus. Isso é declaração profética. Vai acontecer, irmãos. Eu preciso acreditar, crer em Deus que isso vai acontecer aqui. Irmãos, essa semana, lá na conferência Paixão, Pai Ciá está benção, ressecando com a beleza da minha garganta. Glória a Deus. Um pastor foi para o Paraguai. Ô irmãos, eu chorei. Uruguai, não foi? Obrigado, segunda voz do Espírito Santo. A primeira não está aqui no momento. Uruguai. Irmãos, Uruguai é um dos países do mundo, um dos maiores países do mundo em bruxismo, em bruxaria. Tem conferência lá. É um lugar classificado como um lugar que enterra pastores, cemitério de pastores. Porque as igrejas não prevalecem, não acontece. Esse pastor, ele estava muito bem aqui no Brasil, tudo dando certo aos nossos olhos, e estava de fato. A igreja crescendo, desenvolvendo, pessoas sendo batizadas, enfim. Deus falou com ele, está na hora de sair. Como? Na melhor parte. Na melhor parte, agora que está bom, agora que eu vou comer o fruto da terra. Então é agora mesmo que você tem que ir embora. Para onde? Para Uruguai. Obrigado. Uruguai. Mas para onde? Combinou com uma igreja. Ele combinou com a igreja. Tudo certinho. Aí ele ia bancar tudo. A igreja que estava aqui estava tão sólida financeiramente com tudo, que ia bancar a viagem dele, a estadia, tudo lá. A igreja de lá não ia ter despesa nenhuma. Nada. Zero. Muito pelo contrário. Ia abençoar por um ano o ministério do pastor, da igreja, tudo. Armou a barraca dele, foi com a família.
Chegou lá, a igreja disse: nós não te queremos aqui não. Começou a chorar e falou assim: irmão, sem choro verdadeiro não sensibiliza o coração de Deus. Ele falou assim: vou embora, fazendo o que aqui? Passou uma semana, 2 semanas, e aí tal, ele começou junto com a esposa e a família, orando, e um belo dia ele estava assim num jardim, numa grama lá, ele com os filhos lá e tal, lendo a Bíblia, orando, aparecem 2 crianças. O que é que vocês estão fazendo? Estão estudando, está lendo a Bíblia, vocês podem me ensinar? A eles, quem tem sensibilidade do Espírito Santo percebe que é Deus respondendo. Mas 2 nada começa em multidão, tudo começa por 1, 2, 3. Começou com 2, com 3, com 4. Quando pensei, não, a primeira célula estava formada ali mesmo, um monte de criança. Para encurtar a história, irmãos, a igreja hoje, do zero, mais de 600 pessoas para o Senhor Jesus. Aí eu falei: Senhor Jesus, Pai, lá, por que não aqui, Deus? Por que não aqui, Deus? Do zero, irmãos, não tinha ar-condicionado, não tinha templo, não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. Debaixo de uma árvore, com um monte de crianças. Hoje, irmãos, não foi preciso 25 anos, 27 anos, em pouco tempo, 600 pessoas para Jesus. E a pergunta é: não tem justificativa? O mesmo Deus lá é o mesmo Deus aqui. O que nos falta é profetizar e mais, trabalhar. Jesus disse: os campos estão prontos. Só falta o quê? Só falta trabalhadores, irmãos. Só falta trabalhadores. Só trabalhadores. Não consumidores do Evangelho. Não críticos do Evangelho. Não falar que está ruim, que não está bom, que está isso, que está aquilo. Não. Isso a gente já tem no trabalho, na faculdade, na escola, em tudo quanto é lugar. Trabalhadores que vêm e serve e ora e declara. Deus está te chamando para esse tempo. O João, lá da Central, ele disse assim: você escolheu essa igreja lá? Agora eu vou transpor essa fala. Se você escolheu essa igreja para esse tempo, essa igreja é uma igreja em célula. A missão dela, a visão dela é célula. Então levanta e sirva a Deus. É esse tempo de casa em casa que Deus vai fazer deste lugar, que Deus vai fechar essas boates que estão aqui, quando o povo sair daqui e for para lá. É para esse tempo, e não um tempo de verão que a igreja fica vazia e vai para a porta de boate, a não ser para evangelizar, para resgatar pessoas que estão indo para o inferno. É um tempo de declararmos que essas boates vão abrir. Não, nós iremos fechar cada uma delas com oração, com jejum, com lamento e com voz profética. Mas enquanto nós nos fecharmos aqui, o inferno vai prevalecer. Você está numa igreja em célula, a igreja em célula vive da célula, na célula de casa em casa. Então Deus te chamou para esse tempo para pastorear uma célula, liderar uma célula, servir em uma célula, colocar o seu coração e servir. É tempo, irmãos. Quando a irmã Ana disse que ia abrir a sua casa para receber uma célula, a nossa célula, Atos, hoje
Alfa Yachts. Ela disse: pastor, como eu quero que pessoas venham para cá e se convertam. Ô irmãos, sabe quantas pessoas a nossa célula batizou? 12 pessoas. Você tem noção do que é isso, irmãos? Você ainda não entendeu o negócio? É isso. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. É o tempo, irmãos. É o tempo de abrir as nossas casas, de pegar os nossos bens, que é tudo de Deus. A nossa vida, ela é tão rápida, tão... Eu me vi essa semana lá, assim, precisava ir para lá para viver o que vivi, não. Para ouvir o que eu ouvi, não. Mas eu precisava. Então, irmãos, é um tempo da gente não perder mais tempo. Deus também está te chamando para essa grande colheita. Deus está te chamando para viver algo nele. Por fim, as lágrimas do avivamento passam pela fome de Deus. Fome de Deus. Fome de Deus. A palavra do Senhor nos diz que não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Ô irmãos, fome de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fortes. Fome do Senhor. Mais da palavra, mais oração, mais vida com Deus. Chega de ser a mesma coisa. Chega de só vir. Chega de rebeldia com Deus. Esse texto é um lamento de Jeremias pela rebeldia do povo. Eu vi essa semana. Às vezes nós queremos lidar com rebeldia com conversa. Rebeldia não tem conversa. Se houvesse conversa com um rebelde, Deus conversaria com Lúcifer. Ele expulsou. Sai. Vai para o quinto. Você e seu bando. Não tem conversa com rebeldia, irmãos. E toda vez que eu percebo que tenho que me arrepender, oração profética, ter fome de Deus, e não o faço, é rebeldia. Deus está te chamando nessa noite para falar como Jeremias. Que o meu rosto, que a minha face seja um manancial de lágrimas. De lágrimas. De lágrimas. Mãe, pai, filho, igreja. É essa noite que Deus está te chamando para um arrependimento profundo.
É hoje. É hoje. Hoje é um dia de novos começos. Como disse Abacuque capítulo 3, verso 2. Ah, Deus, faz de novo, faz de novo e faz de novo. Eu sempre faço essa pergunta e espero que não seja a última vez, porque eu farei até que, se tudo dependesse de você, como estaria o reino de Deus? Tudo dependesse de mim, como estaria o reino de Deus? Ah, mas já estou fazendo, pastor. Eu sei que você está fazendo, mas você pode fazer mais. Eu posso fazer mais. Sabe o que foi que Jesus fez? Deus fez? Ele fez tudo. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Ele morreu. Ah, pastor, mas eu estou muito cansado. Ele morreu por você. Ele não se cansou, ele morreu por você. Mas eu já trabalho o dia inteiro, tá? Ele trabalha até hoje. Ele trabalha até hoje e vai trabalhar eternamente. Até que. Alguém já disse que nós teremos a eternidade inteira para descansar. Porque eu trago no meu corpo o viver de Cristo. E você não vai ouvir do pastor: estou cansado. Porque mesmo que o corpo esteja cansado, irmãos, ainda é pouco o que Ele tem feito na minha vida, nas nossas vidas. Doe um pouco mais, faça um pouco mais, abra o seu coração, abra a sua casa e esqueça Jeremias capítulo 9. Falsidade, apontamento, lamento e um povo que se recusa a entregar o seu coração a Deus. Mas no final desse capítulo ele diz assim: derramai as vossas lágrimas, chorai por vós mesmos. É um tempo de chorar por nós mesmos. Feche seus olhos no nome de Jesus. Chamar a Zete aqui à frente. Peço que você feche seus olhos. Vou orar por você no nome de Jesus. Deus Santo, Pai bendito que estás nos céus, exaltado e glorificado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, mexe profundamente com o nosso coração, Pai. Oh Deus, no nome de Jesus, Senhor Deus, no nome de Jesus. Nós nos arrependemos, Pai, a começar por esse que vos fala, Senhor Jesus. Nos arrependemos, Senhor Deus, das reclamações, das murmurações, dos pecados. Eu me arrependo, Pai, me arrependo, Jesus. Oh Senhor Jesus, faz mais esse tempo. Faz milagres como o Senhor tem feito, Pai, para a glória do Senhor. A minha oração eu a faço no nome de Jesus.